Meu socorro vem de Jeová, que fez os céus e a terra. Canta, irmãos, comigo. Não deixará vacilar o teu pé. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Este hino que nossa irmã Márcia acabou de louvar, elevo meus olhos para os montes. É oração, e hoje o nosso tema é o obreiro e a oração, amém? Louvado Deus Senhor. Mas nós vamos estar orando agora, nós estamos vendo aí os nomes que estão passando de pedidos de oração, tem aumentado, obviamente que há muitos precisando da intervenção de Deus nas suas vidas, e nós estamos aqui exatamente para fazer esse clamor ao Senhor. Amém, queridos? Não vamos nos esquecer do nosso irmão Samuel Castro, esposo da irmã Késia, né? Ele está precisando de um milagre de Deus hoje, focados. Ele, né? O pedido dele está no nosso nomes aí no nosso caderno, mas eu estou trazendo esse nome exatamente para que os irmãos, nas orações, se lembrem deste companheiro nosso que está precisando de um milagre. Amém? Nós vamos orar para ganharmos tempo, que hoje Deus tem muito a nos dar, através do tema obreiro e a oração. Amém? Pai Celeste, te agradecemos pelo dia que nos concedestes. Estamos entrando, Pai, na tua presença em nome de Jesus, Pai. Nesses dias difíceis que estamos, ó Pai, muitas necessidades, como a minha sobrinha Kika Maria, ó Deus, que volta para o seu lar depois do seu tratamento em casa da sua mãe, mas, ó Deus, ela precisa que tu entre com ela no lar dela, tu sabes a luta que ela está enfrentando, Pai, mas nós a entregamos em tuas mãos e que a tua presença, os teus anjos ao lado dela, porque os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, o livra. Então, Pai, que ela esteja entrando ali em nome de Jesus com a vitória na mão. Ó Pai Santo, entrego ela, o seu esposo, o seu filho nas tuas mãos, Pai. Agora, Paizinho, oramos também pelo Samuel Castro. Tu sabe que o teu servo está precisando de um milagre, Pai. Nós entregamos esta vida nas tuas mãos. E agora, pelo nosso caderno de oração, cujos pedidos estão passando aí, a Deus, porque nenhum nome será esquecido, mas
estamos colocando nas tuas mãos e pedindo a tua intervenção, Pai. Porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, Pai. Oramos pela nossa nação brasileira, oramos pelos poderes constituídos, Pai. Oramos pela tua igreja, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, Pai. Pelos teus ungidos, pastores, que saibam conduzir os seus rebanhos nesses dias difíceis, Pai. Ó Deus, para que saibam como viver da tua presença, ó Senhor, porque é hora que a luz de Cristo incida sobre a igreja, que como a lua reflete a luz do sol, a igreja tem que refletir nesse mundo a luz de Cristo, que é o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, que pode iluminar o caminho dos homens e trazer a libertação daqueles que estão oprimidos e que precisam de uma libertação, Pai. Assim eu oro pela nação brasileira e oro pelos médicos, pelos hospitais, onde muitos ainda estão esperando, ó Deus, o milagre da cura também, Senhor, entregamos em tuas mãos. Agora eu quero orar por todos que estão comigo nesta live, aqueles que estarão assistindo ela gravada amanhã com uma mensagem matutina. Eu entrego nas tuas mãos, desejando a eles um ótimo dia e a proteção do Senhor em tudo que farão, Pai. Ó Senhor, sejam as tuas mãos sobre nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, o nosso tema, eu repito, né, o obreiro e a oração. Então, como é oração, abra sua harpa no 577 e vamos agora louvar ao Senhor meditando, né, que precisamos estar em oração sempre. Oremos, cantemos então em oração esse cântico 577 da harpa cristã. Fervente oração, veio teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares brotar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares brotar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar.
Se orares, porém, com o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus, quando tudo deixares no altar. Não esquecendo que disse Jeremias no capítulo 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém, queridos? Agora nós vamos estar convidando a Márcia Cristina e o pastor Reinaldo, eles vão estar apresentando um louvor para o nosso elevo espiritual. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso aqui é vida. Eu vejo o povo na terra que vai caminhando a um lugar feliz bem distante, onde reina o amor. Eu vejo esse povo clamando, sorrindo e cantando, pois vê pelos olhos da fé que Jesus vai voltando. Mesa preparada, cabeça ungida, aleluia, cálice transbordando. Isso aqui é vida. Eu vejo a igreja querida se alegrando, e Deus com seu grande poder já está operando. Quem tem sua vida vazia e seu vaso quebrando, entrega nas mãos de Jesus, Ele vai te encher. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. Isso aqui
é vida. Aleluia, Jesus. Agradecemos a oportunidade em nome de Deus Jesus. abençoe. Amém, amados? Está aí, o louvor foi interrompido, mas nós vamos dar sequência ao nosso trabalho. Receba o abraço do pastor Gênesis. Deus vos abençoe grandemente. O nosso estudo é o obreiro e a oração. Escolhemos ler hoje um dos capítulos onde Jesus faz a oração, né? Na nossa Bíblia, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 21. Vamos acompanhar agora esse texto. Você abre a sua Bíblia e acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1 ao 21. Depois de dizer isso, Jesus olhou o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho glorifique a ti. Pois lhe deste, orou o Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos quantos lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com ele, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo para com eles, para que eles tenham a plenitude da minha glória. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, assim como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. E em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. 21 para encerrar. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está aí o texto bíblico que nós escolhemos, exatamente para o tema de hoje, o obreiro e a oração. Se nós fizermos um exame nas Escrituras, todos os homens de Deus que tiveram missões, vamos dizer como Moisés, não é? Ele tinha que fazer um trabalho e teve que se preparar com oração. Se olharmos outros, nós vamos encontrar igualmente. E eu agora quero fazer uma meditação, aproveitando um estudo do professor Daniel Conejero. Ele vai falar estudo sobre os homens e mulheres de oração na Bíblia. Vamos aprender aqui, amados. A Bíblia registra as histórias de muitos homens e mulheres de oração. O estudo bíblico revela que essas pessoas viveram em momentos distintos da história da redenção.
Isso significa que foram pessoas que viveram em épocas, lugares e contextos históricos completamente diferentes umas das outras, mas todas elas tinham em comum o fato de cultivarem uma vida de oração. Amém? São realmente muitos os exemplos de homens e mulheres de oração na Bíblia, tanto que é impossível citar todas essas pessoas de uma só vez. É verdade que não há um texto bíblico que registre especificamente um momento de oração para cada um dos homens de Deus na Bíblia, mas seus testemunhos apontam de forma geral para uma vida de oração. Vejamos a seguir apenas alguns nomes de uma extensa lista. Vamos começar com mulheres de oração. Vamos lá. Mulheres de oração na Bíblia. Seria impossível citar num único texto todas as mulheres notáveis da Bíblia que certamente praticavam o exercício da oração. Poderíamos falar sobre Sara, Rebeca, Raabe, Noemi, Ruth, Abigail e tantas outras. Mas aqui citaremos 5 exemplos de mulheres de oração. Vamos começar com Raquel, né? Raquel, nós já sabemos que foi a mulher que mexeu com o coração de Jacó, não é? Era a Raquel que ele se apaixonou e trabalhou 7 anos esperando casar-se com a Raquel. Só que na hora do casamento foi dado Lia, que se tratava de um costume, nós já falamos sobre isso em outra ocasião. Raquel foi a segunda esposa de Jacó. Sofreu durante muito tempo com esterilidade. Ela chegou a dizer ao seu marido que se não tivesse filhos, iria morrer. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1. Nesse tempo, textos bíblicos de Gênesis 30 indica que Raquel orou muito ao Senhor, ela buscou, não é? Porque de que maneira vamos alcançar resultado para as nossas necessidades? Na oração. Quando ela finalmente concebeu, o escritor de Gênesis registra que esse evento dizendo, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre, está lá em Gênesis 30, 22. Raquel foi a mãe biológica de 2 filhos de Jacó, José, que se tornou governador do Egito, e Benjamim, não é? Então, ali, depois daquela luta, né, daquela prova que ela enfrentou, imagina, o esposo amava, mas ela era estéril, mas clamou, buscou, lutou e alcançou, e deu 2 filhos que foram importantíssimos na vida de Jacó. Amém? Vamos falar agora de Débora, né? A número 2 da nossa lista é Débora. Débora é chamada na Bíblia de profetisa, está em Juízes 4, 5. Obviamente que esse termo implica na ideia de que Débora era uma mulher de oração, né? A primeira vez que a palavra hebraica para profeta aparece na Bíblia, ocorre num contexto que não apenas enfatiza a condição de alguém que recebe revelação da parte de Deus, mas que também intercede por outras pessoas, como está em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Aplicando esse conceito a Débora, não é? Aí nós, né, entendemos que não somente Deus falava com ela, mas que ela também falava com Deus através da oração. Amém, amados? É interessante isso, porque vejamos bem que agora nós temos um outro nome para citar, e esse nome é Ana. Quem não conhece a história de Ana, esposa de Elcana, né, que não tinha filhos, e deu o direito, por uma questão da lei, que ele tivesse uma outra esposa, que foi Penina, que prova para Ana também, não é verdade? Porque tinha que sofrer o opróbrio de ser estéril, de não poder dar um filho ao esposo. E a sua, vamos dizer, a outra esposa, que era Penina, zombava, escarnecia dela, e ela carregava aquela prova, né? E ela vai, então, dedicar-se à oração. Falar de mulher de oração na Bíblia é falar de Ana, né? Ana foi a mãe de Samuel, mas durante muito tempo ela sofreu com a esterilidade, né? Porém, em perseverante oração, ela buscou um milagre da parte do Senhor. E quando o profeta Samuel nasceu, Ana declarou, por este menino orava eu,
e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Está em 1 Samuel 1:27. Nós estamos discorrendo porque o nosso tema hoje é o obreiro e a oração. Então, nós estamos trazendo para vocês orações com respostas de Deus, exatamente para incentivar você, companheiro, você obreiro, você obreira, que enfrenta lutas e provas. É a oração, o meio de nós alcançarmos de Deus a resposta e também a vitória. Vamos falar de Esther, né? Esther foi a jovem judia que se tornou rainha da Pérsia. Num contexto de perseguição contra o povo judeu, Esther orou e jejuou ao Senhor pelo livramento do seu povo. Está lá em Esther 4:16, né? E que vitória essa mulher alcançou para o seu povo. Ela foi usada por Deus para preservar, porque dentro do contexto da época, né, tinha nascido no coração de um homem mau, né, exterminar com o povo de Deus. Mas esse povo nunca será exterminado. Se procurarmos no contexto presente dos dias que vivemos, que de todas aquelas nações desapareceram, mas Israel está aí, amém? E vai continuar, amém? Agora vamos falar sobre Maria, né? Maria, não há dúvida de que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher de oração. Não poderíamos pensar diferente da mulher que foi escolhida por Deus para dar a luz ao Messias, através da obra e graça do Espírito Santo. No livro de Atos, Maria é citada como uma das mulheres que se reuniam em oração com os apóstolos e os demais crentes de Jerusalém. Está em Atos 1:14. Não há dúvida de que Maria, mãe de Jesus, era uma mulher de oração. Não poderíamos pensar diferente da mulher que foi escolhida por Deus para dar a luz ao Messias, através da obra e graça do Espírito Santo. No livro de Atos, Maria é citada como uma das mulheres que se reuniam em oração com os apóstolos, não é? Então está aí o texto, então nós agora já trouxemos. Agora, podíamos listar também homens de oração, não é? Porque também vamos trazer à nossa memória, para esse nosso comentário, os homens também que marcaram nas suas vidas de vitória através da oração. A lista de homens de oração na Bíblia, com certeza, também é muito extensa. Poderíamos falar de todos os profetas de Deus, tanto os escritores quanto aos não escritores. Também poderíamos falar dos apóstolos de Cristo no Novo Testamento. Sem dúvida, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos eram homens de oração, como está em Atos 3:1. Mas nesse estudo, escolhemos alguns homens que fizeram algumas das orações mais notáveis registradas na Bíblia. Vamos para o Antigo Testamento. O primeiro foi Abraão, né? O grande patriarca do povo de Israel. Era um homem de oração. Sua comunhão com o Senhor era tão intensa que ele é chamado de amigo de Deus. Está lá em Tiago 2:23. Inclusive, o próprio Deus fala de Abraão como uma pessoa que intercedia pelos outros. Está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 7. Não é? Quem era Abraão? A história de Abraão, nós falamos isso numa de nossas mensagens, né? Segundo, vamos falar de Isaac. Isaac, há poucos comentários sobre Isaac, né? O filho de Abraão também era um homem de oração. A Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor com sua mulher, que era estéril, né? E o Senhor lhe ouviu a oração. Está em Gênesis 25:21. E ele orou 20 anos, irmãos, não é brincadeira, não é? Agora, Abraão casou-se com uma mulher estéril, não é? E tinha, não é, a promessa de Deus de ser pai de muitas nações. E Sarai, ou Sara, era estéril. Agora nós vamos encontrar Isaac enfrentando o mesmo problema, né? Ele também teve que ir para os pés do Senhor. Olha o nosso tema de hoje, o obreiro e a oração, amém? Agora vamos para Moisés. E Moisés? Moisés foi um homem escolhido por Deus para conduzir o povo de Israel para fora do Egito. Obviamente, ele era uma pessoa de oração. O Salmo 90, por exemplo, é uma oração de Moisés. Eu sempre cito o verso 12, que é o verso do aniversariante, mas ali no Salmo 90 é a oração de Moisés, homem de Deus, amém? Então vamos agora para Josué. Josué, o sucessor de Moisés, também era um homem de oração. Josué foi o líder dos israelitas
na conquista da terra prometida. Certa vez, Josué orou ao Senhor na presença de todo Israel, e sob a perspectiva do observador, o sol parou e a lua se deteve. Está lá em Josué 10, 12, 13. Ele precisava de vencer aquela batalha, e se escurecesse, seus adversários escapariam. Então ele fez uma oração, ainda que nós saibamos que o que parou foi a engrenagem, não é? Porque a rotação não é o sol está parado, mas de qualquer maneira era o conhecimento que ele tinha. A grande verdade é que o dia se prolongou, né? O dia se prolongou, e é isso que precisava para ele ter a vitória, como de fato teve. Então, nós aprendemos aí, através de todos esses homens, não é, queridos, que de fato o obreiro precisa de ter oração como sua arma de guerra. Qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade no seu lar, na sua família, na sua igreja? Precisamos de ter a vida de oração e ensinar o nosso povo. Jesus, antes de entrar no seu ministério, passou 40 dias, 40 noites em jejum, não é? Então ele estava se preparando, e você diz, mas ele era Deus, ele precisava disso, ele precisava de deixar um exemplo para mim e para você, para nós sabermos que a nossa vida tem que ser em constante oração, como disse Paulo, orai sem cessar. Mas nós vamos ter mais um no Antigo Testamento, que é Davi, né? Davi foi o maior rei de Israel. Ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sua vida foi marcada pela prática da oração. O livro de Salmos registra muitas orações de Davi, conforme o Salmo 17, 86 e etc. Então, quem era Davi? Davi era aquele homem que enfrentou grandes lutas. A primeira luta que Davi enfrentou foi na própria casa, o seu sogro. Primeiro a sua família, né? Ele chega quando faz o Salmo 23, unge a minha cabeça na presença dos meus adversários. Não é? Ali ele estava no meio da família, dos seus irmãos. Não é? Ele começou a luta em casa. Depois foi uma luta com o sogro, que não foi fácil, não é verdade? Ele foi um homem de lutas, mas vencia sempre, porque ele buscava a direção de Deus, a força de Deus, e Deus entrava na peleja com ele, e ele era um homem vitorioso. Vamos para mais um nome, Elias, um profeta Elias, o tesbita. Um profeta Elias foi um homem muito usado, amados, muito usado por Deus, não é? Ele era um homem de oração, que viveu num tempo em que Israel experimentava um profundo declínio espiritual. Numa das suas passagens bíblicas mais conhecida, Deus respondeu à oração de Elias com fogo sobre o holocausto no Monte Carmelo. Está lá em 1 de Reis 18, 36 e 37. O povo estava como em cima do muro. Deus, ou Baal, que coisa tremenda. O povo se afastou tanto de Deus, não é? Que os adversários conseguiram implantar suas ideias. Misericórdia, precisamos estar clamando, buscando o Senhor na presença de Deus, amados, porque é preciso que a nação veja que há um Deus hoje, porque o Senhor, como está em Hebreus 13, hoje Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ali o povo estava declinando já para se afastar cada vez mais de Deus. Então ele vai fazer aquele chamado e vai, ao que responder com fogo, esse é Deus. E os profetas de Baal, ao todo 850, que era Baal e Azera, não é isso? Clamaram, e Baal não respondeu, porque Baal não existe outro Deus, só existe um só Deus, que é o Criador e sustentador do universo, não é, queridos? Então você serve a um Deus verdadeiro, ele tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem mãos e apalpa. Então esse é o nosso Deus. E ali ele entrou naquela batalha, não é isso? Através da história de Elias, aprendemos que devemos manter uma vida de oração, mesmo quando os caminhos do Senhor estão sendo rejeitados pelas pessoas que nos cercam. Até no Novo Testamento ele é citado como exemplo de homem de oração. Está lá em Tiago 5,17. Eu não lhes digo que nós estejamos vivendo um dia onde que precisamos intensificar as nossas orações para sermos revestidos da graça de Deus, não é? E sabermos como enfrentar um mundo ateu, homens que não creem, e o pior, igrejas onde muitos crentes estão se modernizando tanto que também
quase que já se acomoda a um mundo sem Deus. Precisamos de buscar o Senhor, viver com o Senhor e deixar Deus mostrar através de nós que Ele existe. Porque essa foi a missão da nação de Israel. Falhou. Agora é a missão da igreja. Mostrar a este mundo que o nosso Deus é um Deus vivo, presente e atuante. Amém, queridos? Então, está aí, não é? O livro do... Nós vamos apresentar mais um nome, né? Abacuque. O livro do profeta Abacuque consiste basicamente no registro de suas orações a Deus. Abacuque 2, 1 e 2, 3, 2 e 16. O profeta Abacuque era um homem que tinha um zelo fervoroso pela honra de Deus. Então, este homem é aquele homem que fez aquela oração tremenda, né? Viva o Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, está aí a oração de Abacuque, o seu livro tinha esse tema, né? Orar, oração, buscar Deus, e sobretudo no momento em que o povo estava distanciado de Deus. Daí a necessidade da oração. Mas vamos para Jeremias também, o profeta Jeremias, amados, não é? O profeta Jeremias também, ele era um homem de oração. Vamos ver Jeremias. O profeta Jeremias é sempre lembrado como um dos personagens bíblicos mais dedicados à oração. Na maior parte de sua vida, ele esteve comprometido em interceder por seu povo. Está lá em Jeremias 10, 23 a 25. Intercedeu por todo o livro. Terminou o livro, o povo foi para o cativeiro, ele escreveu o Lamentações de Jeremias, ainda um profeta, onde que é o livro chamado de O Pentateuco da Dor, 5 capítulos, e nesses 5 capítulos ele mostra, ele lamenta, mas vai estar na presença de Deus em favor do povo. Mas vamos também para um outro profeta, Daniel. O profeta Daniel, né, um homem de oração, mesmo distante de sua terra natal. Já Daniel, ainda com uns 15, 16 anos, foi levado cativo para a Babilônia. Né? Mas lá, no meio de todo aquele paganismo, ele brilhou como um servo de Deus. Era um homem de oração. Apesar de estar morando na Babilônia, Daniel não deixou de lado seu compromisso de falar com Deus através da oração. Está lá em Daniel 6,10. A vida de Daniel, como um homem de oração, nos ensina que podemos e devemos orar a Deus mesmo em terra estranha, num ambiente hostil. Não é fácil, né, queridos? Mas vamos agora, entrando no Novo Testamento, conhecer um homem de oração, Paulo, né? Paulo de Tarso foi o maior missionário da história da igreja. O apóstolo dos gentios teve uma vida dedicada à oração após a sua conversão. Inclusive, por várias vezes, ele exorta os crentes acerca da importância da oração na vida cristã. Efésios 6,18, 1 Tessalonicenses 5,17. O maior exemplo de uma vida de oração, sem dúvida, nós devemos aprender com todas essas pessoas citadas na Bíblia que tiveram um compromisso com Deus. Você e eu precisamos despertar para essa realidade. Temos que ser homens de oração, homens que levam a igreja a ter uma vida de oração, porque a oração, como diz alguém, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Não adianta nos prepararmos em tudo que podemos e até devemos, mas a oração precisa regar, não é isso? As nossas vidas diante de Deus. Amém? Sem dúvida, nós devemos aprender com todas essas pessoas citadas na Bíblia, que tiveram um compromisso com Deus. Inclusive, o testemunho desses homens e mulheres de oração não apenas foram preservados nas Escrituras, como também são lembrados pelas antigas tradições cristãs. Não é? De Tiago, por exemplo, a tradição cristã diz que ele orava tanto ao Senhor que o seu joelho tinha a textura de 2 joelhos de um camelo. Diz que quando ele morreu, foi sepultado, alguém levantou e mostrou os joelhos de Tiago. Parecia aquele joelho de camelo, de tanto ajoelhar para subir e descer as pessoas, ele cria um calo tremendo. Pois olha o que era esse homem aí. Me lembro que uma vez eu estava fazendo uma campanha em Belém do Pará, né, e tinha um pastor da Assembleia de Deus comigo, José
esqueci agora, fugiu o nome dele, é o pastor Manuel Ferreira de Souza, né? Ele foi comigo nessa viagem. Então lá, alguém falou, qual é a sua identidade? Ele levantou, ele fez assim mesmo, queridos, olha, eu fiquei até com vergonha. Ele disse assim, a minha identidade como pastor está aqui, levantou a calça e mostrou o joelho dele. Era uma crosta pesada, o sinal da oração. Aí eu levantei o meu e falei, Jesus, tem misericórdia, agora eu estou com vergonha. Não é? Eu não tenho essa marca, mas nós precisamos de ter homens que vencem pela oração. Como diz o corinho, a oração move as mãos de Deus. Amém, querido? Contudo, em Jesus encontramos o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Mesmo sendo filho de Deus, nosso Senhor não dispensava a prática da oração. A carta aos Hebreus destaca o fervor com que Jesus orava ao Pai. Está lá em Hebreus 5:7. Portanto, o ministério terreno de Cristo foi um ministério de oração. Sua vida terrena foi uma vida de oração. E ainda hoje, exaltado à destra do Pai, ele é o sumo sacerdote que intercede em favor de suas ovelhas. Lucas 3:21, 6:12 a 16, João 11:41, 17, Hebreus 7:25. Então, que possamos aprender com todas essas pessoas usadas por Deus ao longo da história e principalmente com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos homens e mulheres de oração comprometidos com a obra de Deus. Amém, queridos? Porque a oração é a nossa arma mais poderosa, não é? Agora, associado ao poder da palavra de Deus, está o poder da oração. Mas nós estudamos o obreiro e a palavra. E aqui, eu repito, associado ao poder da palavra de Deus está o poder da oração. Tão grande é o poder da oração que ela, na verdade, pode mover o mundo. A nossa oração leva a Deus a agir por nós, pela sua obra. De pouco valor se constitui a erudição da mensagem do pregador ou o brilhantismo da sua oratória, se a sua mensagem não for antes regada pelas lágrimas derramadas em oração no Getsemane com o Senhor. Você vai pregar, você vai fazer uma conferência, Deus te abençoe. Você tem um preparo teológico, intelectual, Deus te abençoe. Mas não esqueça da oração. Ela vai ser como se fosse a unção. Eu vi um dos nossos pregadores do Clamor do Meio-Dia falar sobre pastores ungidos que, quando sobem no púlpito, eles fazem com que o povo de Deus seja visitado e abençoado. E eu dizia para ele que em 1962, eu tinha 16 anos, não é? Eu vi os nossos pastores, conheci todos, homens de Deus. Aqueles homens, quando subiam no púlpito e começavam a falar, o Espírito Santo os tomava de uma maneira que era poderosa. E eu dizia para ele, mas isso tem um preço. O preço é a santificação, o preço é uma vida de oração, o preço, quando eu digo santificação, é uma vida de separação, não é? Quantas vezes nós não temos tempo para orar nem para preparar um sermão? Não pode ser assim. Você precisa de ter um tempo para Deus. Eu cheguei até uma vez mostrar que Deus nos deu 24 horas por dia, 8 para trabalhar, 8 para dormir e 8 para ser administrada. E que possamos incluir nela a preparação da palavra, mas, sobretudo, a oração. Amém, querido? Em geral, somos brilhantes quanto a citar adequadamente a Bíblia e aplicá-las nas circunstâncias do dia a dia dos nossos ouvintes. No entanto, na maioria das vezes, falham só quanto à unção na comunicação da mesma. É que temos reservado pouco ou nenhum tempo para estarmos a sós com Deus. Isso é muito importante. Quando eu vejo Moisés descendo pela segunda vez no monte, porque as primeiras tábuas ele quebrou, Deus o fez subir, ele passou todo 80 dias, né, e trouxe a lei. Na segunda vez que ele desceu, ninguém conseguia olhar para Moisés. Por quê? Porque o rosto dele brilhava. Eles põem um pano, colocaram, cobriram o rosto dele para ele poder falar com o povo. Mas por que aquele brilho? A presença de Deus. Quanto tempo você passa na presença de Deus? Quanto tempo eu passo na presença de Deus para poder fazer a obra do Senhor? De acordo com o tempo que eu passei na presença de Deus, eu vou ter muito de Deus para transmitir aos meus ouvintes. Amém? Perguntaram ao homem de Deus, o que é mais importante, a oração ou a leitura da palavra de Deus? Ele respondeu,
E ele respondeu: para o pássaro, qual a asa mais importante? A da direita ou a da esquerda? Aleluia! Para um pássaro voar, ele precisa de ter as duas asas. Para um pregador voar e ser bem-sucedido, ele precisa da palavra, mas ele precisa da oração também. É a Adaptosa que conta essa experiência. Homem de oração, homem de vitória. Duvidamos que você conheça algum obreiro bem-sucedido que não tem a oração como fonte do seu sucesso. Seja ele quem for. A história da igreja está marcada pelos belos, aleluia, não é? Pelos belos exemplos, né, de homens, né, que tiveram suas vidas contínua de oração, não paravam, não é? Em 50 anos de intercessão, George Miller teve mais de 50 mil orações respondidas, dentre as quais pelo menos 5 mil foram respondidas no mesmo dia em que foram feitas. Você já imaginou? 5 mil orações ser respondidas no mesmo dia? Foram 5 mil orações feitas no mesmo dia. Faça a pergunta que lhe fora feito. O senhor ora muito, respondeu D.L. Moody, o grande evangelista da América no final do século passado. Nunca oro mais de 10 minutos. Ih, olha aí, olha a palavra dele, nunca oro mais de 10 minutos, mas não terminou. Porém, não me lembro que passe mais de 10 minutos sem orar. Oração, né? Aleluia. Algumas outras considerações sobre a oração, devido ao inestimável valor que a oração tem para a vida do obreiro cristão e para o sucesso do ministério que Deus lhe tem confiado, vale focar as seguintes questões quanto a ela, o que é feito em forma de perguntas e respostas. Como devemos orar? Segundo o padrão que nos dá a Bíblia, devemos, vamos lá, primeiro, orar confiadamente. Você vai orar, você vai pedir alguma coisa para Deus, creia que vai receber. E aí Tiago vai dizer, ore com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não impisca tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Orar incessantemente, está lá em 1 Tessalonicenses 5,17, Efésios 6,18. Orar humildemente. Oh, irmãos, você está chegando na presença do Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, do sustentador. Você vai chegar na frente dele, fazendo exigências, determinando. Você tem que chegar com humildade. Senhor, aqui está o pequeno servo. Vamos aprender a orar? Como devemos orar? Oh, glória a Deus. A Bíblia não estabelece com exatidão uma circunstância única em que devemos orar. Pelo contrário, ela mesma nos orienta a orar pela manhã. É o Salmo 5, 13, 55 e 17. Orar ao meio-dia. É Atos 10, 9, Salmo 55, 17. Orar ao anoitecer. Salmo 55, 17. Orar pela madrugada. Provérbios 8, 17. Orar na alegria. 1 Crônicas 17, 25, porque tu, Deus, olha só, revelaste ao ouvido do teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença, na hora da bênção, orar também. Ah, não, orar está na Bíblia, né? Você está triste, ora. Pois quando você estiver alegre, ore agradecendo, ora para que você mostre para o Senhor que não vai buscá-lo só nas necessidades, mas também na alegria e na abundância. 6, orar na tristeza. 7, orar na enfermidade. Né? Se eu fizer assim, na tristeza, 1 Samuel 10. Na enfermidade, Isaías 38, 2, nós vamos lembrar do rei Ezequias. Né? Orar no sofrimento, Tiago 5, 13. Onde devemos orar? Aqui nós estamos dando assim uma lista de como, por quê, aonde, né? Então vamos lá. Orar no nosso lar. Glória a Deus, né? Mateus 6,6. Orar no templo, Atos 3,1. Orar mesmo estando no ventre do peixe. Oh, Deus, tem misericórdia. Essa foi a experiência de Jonas, mas ele orou. Amém? Está lá em Jonas 2,1. Orar em todo lugar. Está em 1 Timóteo 2, versículo 8.
por que devemos orar? A oração é o recurso que Deus tem colocado à nossa disposição para que, através dela, possamos pedir a sua bênção em favor dos homens. Por isso, a Bíblia nos ensina a, primeiro, orar pelos magistrados. Está em 1 Timóteo 2:2. Precisamos orar, irmãos. Você precisa de orar. Viu? Orar para aqueles que estão investidos de autoridade, para que Deus os dirija. Amém, queridos? 2, orar pelas autoridades constituídas. Ainda 1 Timóteo 2:2. Orar pelos nossos inimigos. Não é fácil, né? Aquele camarada quer te fazer mal, eu vou orar por ele. Porque quando você orar por ele, não é aquela pessoa, mas é o inimigo da vida daquela pessoa que quer fazer isso com você, ou que distorceu os valores dentro da vida daquela pessoa. Nas mãos do adversário, ele se tornou uma arma contra você. Então você vai atacar o adversário orando por ele. Não é? Porque quando você ora por uma pessoa que quer te fazer mal, é como aquela palavra que Salomão deu. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Quando você ora, você está exatamente fazendo uma coisa que só Deus vai intervir, entrar na sua peleja, na sua luta. Aquilo que ele diz, não vigueis, né? Deixa nas mãos do Senhor. A mim pertence a vingança, a nós é pedir misericórdia e ajuda por essas vidas, né? Então, orar pelos nossos inimigos, orar pela cidade onde moramos, orar por Jerusalém, Jeremias 29:7, orar pelos enfermos. Está alguém doente aí? Pega os presbíteros da igreja e eles vão ungir com azeite, né? E a oração da fé salvará o doente. E aí vai a resposta de Deus. Amém, queridos? Orar pelos pregadores. Olhem pelo pastor Gênesis, ele está aqui pregando, olhem por mim. Mas quando alguém subir no púlpito, esse camarada não sabe nem ler direito, ore por ele. Porque talvez ele não não seja um dominador, não tinha conhecimentos verbais nominais para determinar uma frase ou uma fala correta, vai fazer uma pronúncia, mas espera para você ver, de repente Deus tem uma palavra para o teu coração e vai usá-lo. Uma vez uma mula, deu uma palavra a um profeta que estava tomando ideias erradas. Quantas e quantas vezes homens despreparados são usados, quem era Ananias, para chegar diante do doutor Saulo, para impor as mãos e pregar para ele, e o Saulo ouvi-lo, ele não estava no mesmo nível. Aí eu vou me recordar, na minha juventude, eu tinha 14 anos, fui trabalhar numa empresa, e o dono da empresa era o ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E eu, quando aceitei Jesus, comecei a falar para ele de Jesus, ele olhou para mim, Jesus, você não pode pregar para mim? Olha o seu nível, você é um office boy, e eu sou um ministro, se tem que pregar para mim, tem que ser um daqueles ministros que estão lá, que são crentes, você não, que você eu não vou ouvir a palavra. E eu olhei para ele e disse assim, mas Jesus salva, poderosos também, pequenos. Eu dei uma palavra a ele e saí. Agora imagine, eu sei que ele hoje é falecido, se ele não teve um encontro com Jesus, porque às vezes a gente tem pares, pessoas do nosso nível, mas não tem coragem de falar para a gente as verdades de Deus. Então Deus vai usar um pequenino, um João ninguém no verbo dele, porque diante de Deus, Deus usa quem ele quer, como quer, da maneira que quer. Um dia eu estava numa reunião e um pastor me perguntou, pastor Gênesis, quando Deus usa uma pessoa analfabeta, Deus se torna analfabeto? Eu falei, de jeito nenhum, meu irmão, mas Deus usa um vaso conforme a sua capacidade. O importante é a mensagem de Deus para aquele que vai ouvir. Então, queridos, Deus é quem fala, Deus é quem usa, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Devemos de orar pelas nossas autoridades, devemos entregar nas mãos do Senhor. Agora, se Deus te deu uma palavra para falar para uma alta autoridade, chega nele e diz, olha, Jesus mandou te dizer e fala, não tema, não, entrega. Porque quando aquelas autoridades dos tempos de Jesus começaram a ver um Pedro, um pescador, devia de ter uma mão cheia de carro, de pegar rede, remo e tudo ali, não é? Ele começa a falar e as autoridades, mas como este homem pode falar desta maneira? Ele não tem letras. Quer dizer, ele não estava no nível escolar que eles estavam, mas não era Pedro quem falava, era o próprio Deus. Foi Jesus que disse, quando vocês forem levados à presença de governadores e reis,
não vos preocupeis com o que hão de falar, porque não vão ser vocês, mas Deus é quem vai falar por vocês, como precisamos, através da oração, deixar Deus falar através de nós, seja usando a nossa capacidade que tenhamos, ou seja, sem nenhuma capacidade que não possuamos, mas é Deus quem vai falar, e aí a pessoa vai ser alcançada pelo Senhor. Amém, querido? Por que devemos orar? Devemos orar porque, primeiro, é pecado não orar. É isso aí. Está lá em 1 Samuel 12, 23. Jesus recomendou que oremos. Está lá em Mateus 26, 41. Ele primeiro disse, vigiai. Não é? Aliás, é o que nós precisamos fazer agora. Vigiar, olhos abertos, ouvidos abertos e muita vigilância. Amém, querido? 3. Se não orarmos, cairemos fatalmente. Não é o quê? O que acontece quando oramos? Todas as promessas de Deus e o próprio céu estão à disposição do crente que ora. A Bíblia mesmo dá um considerável número de exemplos disto, como os que mostramos a seguir. Primeiro, enquanto Jesus orava, transfigurou-se. Aí, Lucas 9, 29. Enquanto Paulo orava, Deus abriu o cárcere. Assim, aquela resposta imediata. Você está orando e Deus está trabalhando. Olha só que coisa tremenda. Enquanto Pedro orava, o coxo era curado. Está lá em Atos 3, 1 a 7. Vamos agora para a conclusão. 4. Enquanto a igreja orava, Pedro era libertado. Está lá em Atos 12, do versículo 1 ao versículo 16, não é? E que eles tinham prendido Tiago e degolado Tiago. Aquilo alegrou, não é? Aos judeus, alegrou os romanos, porque eles queriam pela força impor, não é? As suas ideias, não é? E aí prenderam Pedro também para fazer o mesmo. Pedro ia ser degolado também. Eles só estavam esperando passar as festas para poder, então, degolar Pedro também. Só tem uma coisa, a Bíblia diz que e os irmãos e a igreja oravam por Pedro. Eles estavam orando, Pedro estava lá, não é? E o que aconteceu? Aquela oração moveu, e Deus mandou os anjos dele lá tirar Pedro. E o anjo entrou, tirou Pedro, e Pedro foi solto. Porque, irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Queridos, eu já estou encerrando, não é? Sabendo que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Precisamos estar em oração pela nossa nação, em oração pela igreja, em oração por todos os irmãos e irmãs, que, sobretudo, nós temos irmãos que estão no judiciário, não é? E que precisam das nossas orações para eles ficarem naquela posição de cristãos, mesmo que as coisas estejam adversas, eles têm que estar ali como um servo de Deus, como uma serva de Deus, não é? Para, no momento certo, eles tomarem a posição que precisam tomar como servos de Deus. Amém, queridos? Então, nós estamos já entrando no encerramento. Eu quero agradecer você que esteve comigo até agora. Amém? Está faltando quantos minutos? Poucos minutos para encerrar. E agora, eu quero dizer para você, na próxima quinta-feira, nós vamos falar sobre o obreiro e a literatura. Amém? Tem muito para você na próxima quinta-feira. Nós vamos aprender que oração move as mãos de Deus. E oração é a nossa força para os dias que estamos vivendo. Amém, queridos? Então, eu estou agradecendo a presença de todos. Deus os abençoe. Quero lembrar vocês, né, que amanhã pela manhã nós temos a primeira hora com o pastor Wesley, né, com a primeira hora, ao meio-dia, o clamor do meio-dia, 18 horas, o clamor das 18 horas com as irmãs. E quero lembrar vocês que no sábado nós temos a nossa mesa redonda. Queridos, e a mesa redonda vai tratar da primazia. O que é primazia? É aquilo que toma o primeiro lugar, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida social, seja na sua vida religiosa. Então, o que toma o primeiro lugar? Ore por nós. Pastor Gênesis foi convidado e vai estar com os companheiros lá, meditando no que é primazia. Nesse momento, como está a primazia na sua vida? O que toma o primeiro lugar na tua vida, bem? Então, não esqueça, sábado às 16 horas, nós estaremos juntos
meditando nisso daí e com certeza trazendo muito alerta para vocês, sobretudo no momento que nós estamos vivendo. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Estou agradecendo a tua presença, que está conosco agora, também com uma mensagem matutina, que amanhã nós estaremos colocando, né? Como mensagem matutina, ainda de madrugada, 3 horas da manhã, essa mensagem já está nos grupos todos que nós mandamos, né, para abençoar a todos também que não puderam estar conosco hoje. Amém, queridos? Vou orar, entregar nas mãos do Senhor a sua vida, você que está comigo agora, você que vai estar comigo amanhã, pela manhã, que Deus te abençoe e que nos guarde, que nos livre do mal. Amém, queridos? Pai Celeste, em nome de Jesus, nós já estamos na tua presença, mas agora é em oração, Pai. Hoje estudamos a grande necessidade que temos de estar vivendo em oração, como disse o teu servo Paulo, orai sem cessar. A oração move as mãos de Deus. Dá, Pai, que no nosso ministério, nas nossas igrejas, todos estejam envolvidos em oração. Quantos crentes passam horas, não perdem horas na frente da televisão assistindo coisas corriqueiras para dizer que está se entretendo, mas não tem tempo para orar. Que haja em nós uma valorização, Pai. Como vamos estar falando sobre este assunto na mesa redonda de sábado, primazia, o que toma o primeiro lugar nas nossas vidas. Ó Senhor, desperta o teu povo neste momento, para que não aconteça como tem acontecido com muitas nações, crentes que não oraram pela sua nação, pelos seus governantes, e hoje sofrem com as consequências malignas, porque a escuridão cobriu a terra e os povos. Mas, ó Senhor, o teu povo está em cada local para fazer a diferença. Nós sabemos, nós refletimos a luz do sol da justiça, que é Jesus, e que nós vamos refletir o conhecimento de Deus, os ensinamentos de Deus, para que o povo saiba que é um Deus a quem eles vão prestar contas, seja quem for, esteja como estiver. Se não estiver em Jesus Cristo, a sua eternidade será sem Deus. Pai, dá-nos que estejamos em oração sempre e manifestando essas verdades a todos. Assim oramos entregando em tuas mãos todas as autoridades. Ó Senhor, as tuas igrejas, os teus pastores, prepara-nos, Pai, para estarmos na tua presença sempre. Assim oro, Pai, agradecido, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus, orando também pelo caderno de oração, todos aqueles pedidos, Pai, coloco nas tuas mãos, agradecido, em nome de Jesus, amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.